O arquivo é importante para o historiador? Antes de pensarmos essa indagação, falaremos sobre o arquivo. O que é arquivo? Falar em arquivo nos lembra diferentes definições como móvel para guardar documentos, local onde o acervo documental será conservado, entidade ou órgão administrativo responsável pela custódia e tratamento documental. Mas o arquivo que estamos falando possui uma outra definição. Do ponto de vista legal, segundo a Lei 8.159 de 1991, consideram-se arquivos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Os documentos preservados pelo arquivo podem ser de vários tipos e em vários suportes. As entidades mantenedoras de arquivos podem ser públicas ou privadas. O arquivo público é um conjunto de documentos produzidos ou recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual ou municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por instituições de caráter público e por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos. Arquivos públicos designam também as instituições arquivísticas governamentais, incumbidas da gestão e do recolhimento dos documentos produzidos pelo poder público, bem como sua preservação e acesso, tendo como exemplo o Arquivo Nacional e o Arquivo Público Mineiro. Em relação aos arquivos privados, é um conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades, tendo como exemplo igrejas, escolas particulares, empresas. Como vimos, o arquivo é formado por um conjunto de documentos que são criados no decorrer das atividades. Mas o que é um documento e quais as suas características? Bom, primeiro vamos à definição. O que é um documento? De forma genérica, podemos falar que documento pode ser considerado um suporte com alguma informação registrada. A informação é um elemento referencial das ideias e noções contidas no documento. Do ponto de vista da arquivologia, podemos entender o documento como uma unidade de registro de informações em qualquer suporte ou formato, sujeita a consulta, estudo, prova e pesquisa, podendo ser um suporte analógico, o papel, e digital, originário das tecnologias digitais. Esses documentos nascem por razões administrativas, jurídicas e funcionais. Os documentos de arquivos podem ser classificados em diferentes categorias, de acordo com suas características. Vejamos algumas dessas categorias. Documento textual. Gênero documental integrado por documento manuscrito, impresso ou datilografado, como jornais, panfletos, cartas, decretos, relatórios, entre outros. Documento cartográfico. Documento em formato e dimensões variáveis, contendo representações geográficas, arquitetônicas ou de engenharia, como mapas e plantas de casa. Documento sonoro. São gravações sonoras. Toda gravação onde as vibrações sonoras são registradas por processo mecânico ou eletrônico, sob o qual o som possa ser reproduzido, como músicas, programas de rádio, entrevistas gravadas, entre outros. Documento filmográfico. Documento que contém imagens em movimento, com ou sem som, como filme e fitas videomagnéticas. Documento iconográfico. Gênero documental que contém imagens fixas, impressas, desenhadas ou fotografadas, como fotografias e gravuras. Documento micográfico. São documentos com suporte fílmico,
resultante da microrreprodução de imagens, como microficha, cartão de janela e rolo filme. Documento informático. Documentos produzidos, tratados e armazenados em computador, como disco flexível, disco rígido e disco óptico. Dessa forma, são esses conjuntos de documentos que formam um arquivo. O arquivo tem como função básica tornar disponível as informações contidas no acervo documental, sob sua guarda, e para desempenhar tal função, é indispensável que os documentos estejam dispostos a servir ao usuário com precisão e rapidez. É de suma importância que os documentos sejam preservados, arquivando de forma correta para a conservação do mesmo, pois são esses documentos que serão usados atualmente e futuramente, podendo influenciar a história atual, usando a história arquivada. Com isso, pensaremos agora qual o papel e a importância do arquivo para um historiador. Para que se compreenda melhor a história, faz-se necessário entender minimamente o que é um documento histórico e sua importância para essa disciplina. Sabemos que praticamente qualquer coisa produzida por seres humanos ao longo do tempo pode ser considerada documento histórico. Nas últimas décadas, os cientistas sociais têm tido acesso a um maior número de instituições que realizam a salvaguarda das documentações históricas. O material tem contribuído para o desenvolvimento de pesquisas na área da história, sociologia, antropologia, dentre outros campos de estudos. Os processos de digitação e democratização da consulta ao material têm contribuído para o trabalho não apenas dos acadêmicos, mas também de um grupo de indivíduos que buscam informações sobre o passado. Para as ciências humanas, os centros de memórias e custódias de documentos arquivísticos e publicações de época são fundamentais para o desenvolvimento das pesquisas, principalmente na área da história. Assim sendo, cabe entender as instituições arquivísticas como o laboratório do historiador, onde ele poderá trabalhar suas questões e comprovar ou não suas hipóteses através dos documentos. Esses documentos são considerados fontes históricas, por isso são de suma importância para o trabalho do historiador. Isso porque, para que sejam realizadas as suas pesquisas, é necessário que o mesmo vá atrás de fontes, para que assim ele possa extrair o máximo de informações possíveis das mesmas. Essas fontes podem conter bastante informações, por isso auxiliam bastante nesse trabalho. Os arquivos brasileiros, infelizmente, enfrentam de forma geral os sérios problemas comuns aos serviços públicos, como falta de pessoal, de instalações adequadas e recursos, geralmente não prioritários aos olhos dos governantes, foram por muito tempo tratados como instituições de segunda, considerados apenas verdadeiros depósitos de papéis velhos. Portanto, o historiador tem sempre pela frente o desafio de permanecer por meses ou até mesmo por anos nesses ambientes pouco acolhedores em termos de conforto e condições de trabalho. Além disso, é importante ressaltar que o trabalho com arquivos deve ser feito com muito cuidado, tanto em relação à saúde como também em relação à conservação dos arquivos. Isso porque muitos arquivos estão guardados há muitos anos e provavelmente o pesquisador irá se deparar com muita poeira e com materiais bastante frágeis. Por isso, o uso de luvas e máscaras são muito importantes. E isso não é importante somente para a saúde do historiador, pois o suor dos dedos, a saliva ou até mesmo um espirro pode acelerar a deteriorização dos papéis, principalmente os mais antigos. Portanto, usar luvas e máscaras também é uma forma de preservar o documento. Todo ser humano tem um passado, e é importante termos conhecimento sobre o passado para que possamos entender o nosso presente. O arquivo é uma fonte importante para o trabalho do historiador, sejam arquivos comandados por órgãos públicos, sejam privados. É importante que o pesquisador conheça os mecanismos de organização dos órgãos públicos, para que assim ele possa entender
quais tipos de documentos teriam sido produzidos e arquivados, e até mesmo saber onde estão esses arquivos exatamente. Contudo, é importante ressaltar que o pesquisador tem que ter bastante cuidado ao analisar esse tipo de fonte. Isso porque há um leque bastante grande e uma diversidade enorme de documentos. Porém, cada pesquisador, cada historiador pode ter um olhar diferente ao se deparar com uma foto, por exemplo. Supondo, por exemplo, que eu encontre uma foto do século XIX e na foto há uma família em uma praça. Ao pegar essa foto, eu posso fazer uma pesquisa sobre a moda da época e fazer uma comparação com o que mudou de lá para cá. Contudo, outro pesquisador, como Camila, por exemplo, ela pode pegar essa mesma foto e perceber que ao fundo há muito desmatamento. Então, ela pode fazer uma pesquisa sobre essa questão do meio ambiente, né? Sobre a desvalorização do meio ambiente. Então, a gente percebe que seria uma mesma fonte, um mesmo documento, porém, dois estudos completamente diferentes. Com base nos aspectos apresentados, podemos concluir que os arquivos são de suma importância para a sociedade, tendo em vista o seu papel de guardar todos esses registros históricos, que são inclusive uma fonte de pesquisa para estudantes e historiadores. Um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros do passado. Emília Viotti da Costa. Fazer história não é uma tarefa simples, pois o historiador não tem a função apenas de contar histórias. Ele precisa problematizar acerca dos diferentes processos de transformações ocorridos na sociedade em determinada época. Do mesmo modo, não há como fazer história sem que tenhamos um suporte documental. As fontes serão o principal instrumento que possibilitará a produção histórica. Mas onde podemos encontrar esses documentos? Nos dias de hoje, o pesquisador tem um leque enorme de possíveis fontes, como é o caso do documento escrito, que, de certo modo, ainda é um dos principais instrumentos que permite se discutir fatos históricos. Nesse sentido, os arquivos tornam-se importantes, pois é neles que encontramos acervos mais variados. Sem o arquivo, dificilmente a gente consegue produzir no campo da história, porque o arquivo é uma espécie de guardião da memória coletiva e dos diferentes grupos que compõem a sociedade que estamos estudando. Cada sociedade tem seu arquivo. É importante que a gente parta desse pressuposto para que a gente possa, inclusive, entender, enquanto historiador, a lógica do funcionamento dos arquivos, porque o arquivo tem uma história. Ele não foi originalmente pensado para a produção de documentos históricos, mas ele se tornou guardião de documentos históricos.